Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. E hoje vamos falar sobre medos infantis. E o que é o medo? O medo é uma emoção universal, ou seja, todos sentimos medo. E para que serve o medo? O medo tem uma função protetora, sinaliza um perigo, seja esse perigo real ou imaginário. As crianças têm medos imaginários, fruto da fase de desenvolvimento em que se encontram. Podem ter medo de monstros, fantasmas, bruxas e outros seres imaginários. A etapa de desenvolvimento entre os 2 e os 6 anos aproximadamente é uma fase marcada pelo pensamento mágico, ou seja, pela fusão entre a realidade e a fantasia, entre a realidade e a imaginação da criança e também marcada por uma incapacidade de distinguir a realidade e a fantasia. Por isso, ainda que o medo seja imaginário para nós, adultos, para a criança ele é real, é sentido como real e o sentimento que ele provoca é muito real. E por isso não devemos desvalorizar, diminuir os medos da criança. Não devemos dizer, isso não é razão para estares assim, isso não é razão para chorar, isso não existe. Frases deste tipo não ajudam as crianças a lidar com estes medos. E como podemos eliminar os medos das crianças? Pois bem, não podemos, porque os medos fazem parte do desenvolvimento saudável das crianças. Têm uma função, eles cumprem uma função. Os medos contribuem para facilitar determinada função do desenvolvimento e desaparecem ou diminuem quando deixam de cumprir essa função. Por isso, os medos são bem-vindos. Apesar de não haver nada que possamos fazer para eliminar os medos das crianças, há diversas estratégias que podemos usar para ajudar as crianças a lidar com os medos. E é sobre essas estratégias que vamos falar numa próxima Masterclass, na Masterclass de maio. Hoje importa saber que os medos são normativos, ou seja, são normais do desenvolvimento, fazem parte do desenvolvimento saudável das crianças e há medos comuns a determinada fase do desenvolvimento e vamos agora ver quais. As idades que eu vou referir a seguir são apenas uma referência. Estes medos podem surgir um pouco antes e prolongar-se depois da idade que eu mencionar. Dos 0 aos 12 meses. Os medos normativos são o medo das alturas, dos ruídos, de pessoas e objetos ameaçadores, repentinos ou assustadores e também da separação das figuras de vinculação. Do primeiro ano aos 2 anos e meio é normativo surgir o medo de tempestades naturais, de pequenos animais, insetos. Dos 2 anos e meio aos 6 anos, o medo do escuro, de ficar só, de animais no geral e dos seres imaginários, dos monstros, das bruxas, dos fantasmas. É uma etapa de desenvolvimento muito marcada pelo medo do escuro. Dos 6 aos 11 anos é normal os medos relacionados com a saúde, com a morte, com as feridas, com o sofrimento físico e também com os aspectos escolares e acontecimentos sobrenaturais. Dos 11 aos 13 anos é normativo os medos relacionados com a autoimagem e com os relacionamentos interpessoais, numa idade em que os pares, os amigos, ganham muita importância. Dos 13 aos 18 anos temos as questões relacionadas com a sexualidade. Para terminar, volto a reforçar que estes medos são normativos, fazem parte do desenvolvimento saudável. No entanto, se o medo prejudicar o funcionamento da criança de modo invasivo, frequente, devem procurar ajuda profissional, ajuda de um psicólogo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Na próxima Masterclass, na Masterclass de maio, vamos só falar sobre estratégias para ajudar as crianças a lidar com os medos. Hoje ficamos a saber o que é o medo e quais são os medos normativos.
Se gostaram deste vídeo, coloquem gosto, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.